Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês nesse novo dia, que todos possam ter o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 20 de outubro de 2025, dentro desse novo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a lição 4 de hoje, ela tem como título Guerra no Céu. E a lição de hoje, ela está baseada nos livros de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 até 14, Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 até 19, Daniel, capítulo 10, versículos 12 até 14, onde dentro desses capítulos, desses livros e versículos, Josué, ao enfrentar os inimigos pagãos que se encontravam ali na Terra Prometida, ele percebeu que dentro dessas batalhas que ele ia ter ali contra os cananeus, existia por detrás um grande conflito muito maior, uma guerra cósmica espiritual entre o bem e o mal, e que Satanás estava atuando fortemente do lado dos cananeus, e que ele precisava da ajuda divina para vencer mais esta batalha. E assim, o grande conflito é a guerra, quando nós falamos esse grande conflito cósmico, né? É um conflito espiritual, é uma guerra entre Deus e Satanás. Tanto é que Apocalipse 12, versículos 7 a 9, informa que houve uma peleja no céu entre Satanás e seus anjos contra Miguel, no caso Cristo, e seus anjos, e que essa guerra estendeu para aqui, para a terra, após a expulsão de Satanás e um terço dos anjos do céu, que diz lá em Apocalipse 12, 4. E assim, o mundo realmente ele está dentro desse grande conflito já desde após o pecado de Adão e Eva, onde se apresentou muito maior, né, essa guerra, e Satanás lutando realmente contra Deus, inclusive como ele não pode prejudicar o próprio Deus, ele vai prejudicar os seus filhos, né? E esse dragão, que é chamada a antiga serpente, que fala lá em Apocalipse 12, Apocalipse 12, 9, que se chama Diabo Satanás, diz ali que ele transferiu toda a sua fúria contra a humanidade, especialmente contra a igreja verdadeira, aquela que observa os estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento, e que Josué percebeu isto nessa guerra contra os cananeus. E no livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 até 14, fala da queda, né, da Babilônia, que imperava no mundo do Antigo Testamento, e é comparada com a queda de Lúcifer, que ele foi expulso do céu, que diz lá, caiu a grande Babilônia, que tem dado beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Falando aqui da igreja falsa, que tenta embebedar outras pessoas com mentiras, doutrinas falsas, que diz ali em Apocalipse 14, 8. E assim, de igual forma, o profeta Isaías declarou a queda do opressor, e ele diz lá, como cessou o opressor, como acabou a tirania, também falando dessa Babilônia, que está lá em Isaías 14, 4. Mas, de repente, o contexto se volta para alguém que prefigurou, iniciou a maldade, né? E que deu origem a tudo isso, do pecado e dessa guerra cósmica, essa origem dessa servidão do pecado. Isaías, ele menciona,
como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como lançado por terra, tu que debilitava as nações, que está lá em Isaías 14:2. Aqui o profeta falando realmente, justamente de Satanás, que ele foi expulso do céu. No caso, Lúcifer, né, que ele fez essa rebelião no céu, né, e que se transformou-se na grande serpente, no Satanás. E ele quis se rebelar contra Deus. Ele era um ser perfeito no céu, onde o autor fala que ele é filho da alva, ou seja, filho de Deus, porque Deus criou ele perfeito. Ele se tornou-se imperfeito após ele realmente se rebelar e criar essa maldade no coração. E após ele não aceitar a posição que ele tinha, ele queria ser igual a Deus. Como o próprio autor aqui de Isaías 14 diz lá, filho da alva, né? ou também ele chama de príncipe das trevas, Satanás que tem levado o engano junto a 1/3 dos anjos do céu, que conseguiu convencer a partir daí, formando esse grande conflito cósmico espiritual, interferindo em todas as ações do homem, em todas as áreas, até os confins do mundo, que o próprio Isaías fala aqui, né, no capítulo 14. Contudo, o seu reinado está chegando ao fim. Os cativos do inimigo não deixa ir para o lar eterno, para a casa eterna, que diz Isaías 14:17. Muitos céticos até duvidam, né, da existência desse inimigo com esse poder, mas a Bíblia, em Apocalipse 12:7, diz que houve uma peleja no céu, uma guerra. E essa foi a rebelião provocada por Lúcifer, né, o dragão, o Satanás, como o próprio Apocalipse diz, e seus anjos contra Miguel, que é no caso Cristo, que está no Apocalipse 12:7. O nome Miguel, na verdade, é uma pergunta que só tem uma resposta, né? Quem é semelhante a Deus? Somente Jesus, como o próprio Apocalipse menciona. E o intuito de Lúcifer era testar, era de estar no lugar realmente de Cristo na criação do universo, que o mundo não havia criado ainda. E Deus criou e povoou o universo com pessoas, seres, criaturas inteligentes, a quem ele deu livre-arbítrio a todos para que possam ter decisão. E no céu não é diferente. Todos os seres têm livre-arbítrio no céu. Era um registro indispensável para as criaturas. E isso é uma prova de amor de Deus, do seu caráter, que dá essa liberdade. E estamos assim falando de criaturas no céu que podiam escolher agir de acordo com a vontade de Deus ou não. E foi assim que o anjo mais poderoso do céu, chamado Lúcifer, a quarta pessoa na hierarquia do céu, que tinha poderes enormes, rebelou-se contra Deus, queria ser igual a ele e levou 1/3 dos anjos do céu consigo, de tanto poder que ele tem de persuadir as pessoas, e no mundo de hoje não é diferente. Tanto os profetas Isaías, no capítulo 14, como Ezequiel 28, menciona a origem desse conflito cósmico, um conflito espiritual por trás de guerras, batalhas, né, que aconteciam no mundo antigo, como o rei da Babilônia e como o governante de Tiro, que menciona nas Escrituras. Mas foi assim que é uma forma que o escritor deu para mostrar a periculosidade de Satanás. O que os autores quiseram mostrar é que a atuação do mal está em todos os setores, em todos os lugares. E estes reis foram comparados a Satanás pela maldade, por crimes que cometiam. Tanto é que o rei da Babilônia, que o autor menciona, que ele estava no céu, perto do trono de Deus. Ou seja, comparando o Satanás que esteve perto de Deus, que diz ali em Isaías 14, versículos 12 e 13. Comparando a Lúcifer, ele também fala do rei de Tiro, que ele morava no Éden, como querubim da guarda, no Monte Santo de Deus, que está lá em Ezequiel 28, 12 e 15, e que ele narra ali, porque Lúcifer esteve lá tentando nossos meus pais no Éden.
Mas os autores que estão falando aqui, desses reis terrenos, estiveram lá, foi assim, uma comparação dele com as atuações de Lúcifer e Satanás no universo. Esses reis não tinham perfeição alguma, né? E muito menos ele era modelo de pessoas aqui no mundo, que fala lá em Ezequiel 28:12. Esses personagens apontam para além dos reinos, né, físico aqui, mas um reino espiritual, literalmente. Babilônia e Tiro existiram. O profeta Isaías, em 14:4, narra aqui uma sátira, né, uma parábola, em hebraico, quer dizer, mashal, que transmite assim, um significado que vai muito além do contexto histórico. Onde nesse texto o rei da Babilônia se torna um exemplo notável de uma rebelião de autossuficiência e orgulho, que era o Satanás assim. E assim, da mesma forma, o profeta Ezequiel faz uma distinção entre o governo de Tiro, que está lá em Ezequiel 28:2, e o que aparece assim também ali como o príncipe que estava ativo no domínio do mundo terrestre, e sempre quis dominar o mundo, e se tornaria também um símbolo de um rei que atuava no domínio celestial, que foi Lúcifer, que tentou dominar todos os demais anjos. E Josué, nessa batalha contra os cananeus, ele entendeu isto, que por detrás dessas guerras, batalhas físicas, existia um poder espiritual atuando por lado dos cananeus. Nessa guerra contra eles havia um conflito muito maior envolvido no mundo naquela época e envolvido no mundo de hoje, como guerras que nós vemos aqui entre Israel e a Palestina, ou guerras que nós vemos lá entre a Rússia, né, e a Ucrânia. E o mal e Satanás está por detrás de tudo isso. E hoje, nos dias de hoje, está atuando mais ainda, porque ele sabe que seus dias estão contados no mundo, que seu fim está chegando na grande volta de Jesus, e que na realidade esse conflito começou lá no céu, bem muito antes da fundação do mundo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que está lá em João 14:6. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é o único meio de salvação. Não existe. E é por isso que a lição de hoje mostra os enganos de Satanás, onde ali está realmente a prostituta, a falsa doutrina, querendo enganar as pessoas, dizendo que a salvação é por isso, é por aquilo. Não caia nessa, meu amigo. Aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que você ganhará um grande presente de Deus chamado salvação na grande volta de Jesus. E que você, meu amigo, minha amiga, possa ter sabedoria, conhecimento, para que possa ter vontade de ler esses livros que eu mencionei aqui, como o livro de Isaías, como o livro de Ezequiel, como o próprio Apocalipse, para entender esse conflito. E que você realmente tenha um dia bastante abençoado, é o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.